Chegamos com um giro de notícias do Fluminense. Aqui vai ter venda de joia de Xerém, retorno do Thiago Silva, avaliação do Lúcio Acosta, novidades sobre Nino e você vê tudo isso agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Depois da derrota de sábado, e mais do que a derrota, né, a atuação pífia barra patética, como diria lá o assessor de imprensa do Flamengo extraoficial, não pode estar muito bem, né? O Fluminense fez uma atuação absolutamente ridícula em Bragança Paulista, tomou 2 gols em 3 minutos e pouco, fez ainda o 2-1, tomou o 3-1, fez o 3-2 e tomou um quarto gol patético numa atuação ridícula. E depois da atuação ridícula ainda teve o posicionamento ridículo do Renato Gaúcho, né? Que gosta de dizer que eu confio no meu grupo, porque o meu grupo, e aí ele foi e atacou o grupo dizendo que avisou, ou seja, eu avisei, né? Vocês não fizeram o que eu avisei, problema de vocês, eu avisei, eu ganho, nós empatamos e vocês perdem, né? Isso foi extremamente ridículo, mas nós estamos aqui com um giro de notícias e vamos começar com uma boa notícia. Thiago Silva, treinando normalmente, deve ir para o jogo na Fonte Nova contra o Bahia na quinta-feira. O zagueiro se recuperou antes do tempo e o Thiago Silva ele se cuida muito, né? Ele tem equipamentos, inclusive, que ele usa, né, para acelerar a recuperação de lesão, né? Ele faz todo o trabalho em casa, faz todo o trabalho no clube, é um tremendo de um profissional e aí a consequência é essa: se recuperou muito antes do previsto, né, e provavelmente vai estar à disposição do Renato Gaúcho e provavelmente será titular, uma vez que o Igor Rabelo não pode ser relacionado, e aí o Fluminense teria Manuel, teria o Davi, teria o Freitas e agora tem o Thiago Silva, né, que deve ser titular junto com o Freitas, o que melhora muito o sistema defensivo do Fluminense, não só pela categoria do Thiago Silva, mas também pela sua liderança dentro de campo, orientação de posicionamento, porque o Fluminense é um bando em campo e precisa de um técnico dentro de campo para que as coisas funcionem. O Thiago Silva então retorna ao Fluminense na quinta-feira contra o Bahia. Espero que seja super importante para a gente conseguir uma vitória difícil na Fonte Nova contra o bom time do Bahia, o bem treinado time do Bahia pelo Rogério Ceni. Lúcio Acosta. Muita gente dizendo que diante do desastre que foi a atuação do Fluminense no sábado, o Lúcio Acosta foi a boa notícia, né, que nós tivemos. Eu acho que boa notícia é um pouco de exagero, porque quem conhece futebol, quem acompanha futebol, sabe do que o Lúcio Acosta, apesar, né, de ser muito baixinho e franzino fisicamente, pode fazer. O gol que ele fez é um gol de quem sabe jogar, né? Um gol, se fosse sei lá, um Guga ali, perderia aquele gol certamente, mas se fosse um Lima, perderia aquele gol certamente, mas o Lúcio Acosta sabe bater na bola, sabe endereçar a bola para onde ele quer e fez isso com muita competência no gol do Fluminense. Ao longo do jogo não dá para analisar muito, porque o time foi uma coisa horrorosa em termos de posicionamento, de movimentação. Não adianta vir o Renato Gaúcho dizendo que não estavam focados, ou o Guga chegar, o aquecimento foi abaixo do quê? Sabe? E onde está o técnico, que é o líder, para chamar a atenção na hora, vamos, fazer como o Fernando Diniz, fazer como o próprio Renato já fez em outros momentos, né? Faltou sim a presença do técnico como o líder desse elenco, já que colocaram a culpa numa possível falta de foco. Agora, possível falta de foco por quê? Porque se classificou diante do América de Cali péssimo, né, na quarta-feira, né? Não dá para ter desculpa para a atuação horrorosa do Fluminense. Mas sim, dentre a desgraça toda que aconteceu, o Lúcio Acosta foi o mais lúcido dentro de campo, com bons passes, com um belo gol, né? Tentou muito fazer as jogadas, fazer com que o Fluminense tivesse velocidade na transição, chegasse mais rápido ao ataque, né? E encontrasse a defesa do Bragantino aberta ou mal posicionada, mas de maneira geral, né, coletivamente, o Fluminense foi um caos completo, né, e o Lúcio Acosta também faz parte disso, embora a gente possa dizer que ele estava naquele jogo um passo acima. Novidades do caso Nino, né? Depois da fake news, né, que criaram lá e que os vascaínos acreditaram que o Nino iria para o Vasco, né, porque a proposta do Vasco seria semelhante à proposta do Fluminense, e tem o Fernando Diniz, e é verdade, tem o Fernando Diniz, que o Nino gosta bastante,
a verdade é que o Nino recusou, né, o Vasco da Gama. O Nino disse não ao Vasco, se voltar para o Brasil é para o Fluminense que ele volta, e o Fluminense vai fazer nova investida, mas só em janeiro. Na janela de janeiro, nós estamos na última semana de contratações, o Fluminense não vai insistir na contratação do Nino, porque o Zenit falou que não vai vender. Não adianta você oferecer o que você quiser, o Fluminense não tem dinheiro para pagar a multa rescisória, então não adianta, que o Zenit não vai vender o jogador, então o Fluminense vai ter que esperar até a próxima janela, e quem sabe aí sim o Zenit topa fazer uma negociação, vender o Nino e o Nino retornar para casa. Não sei até quando vai a carreira do Thiago Silva, mas que eu gostaria de ver uma zaga com Nino e Thiago Silva, lá eu gostaria muito. E o Fluminense, né, a xepa do Fluminense, o 9 do 9 de Xerém, se livra, vamos dizer assim, entre aspas, de mais uma joia de Xerém. Né, o meia Isaac está praticamente certo no Shakhtar Donetsk, embora o jornal A Bola de Portugal tenha dito que o Liverpool vai fazer uma proposta pelo Isaac. A proposta do Shakhtar é uma proposta que atende aquilo que o Fluminense pediu, né, de um total de 12 milhões de euros, sendo 10 milhões fixos, né, e 2 milhões em bônus para completar e para facilitar a negociação. O staff do jogador, que tinha um percentual dos direitos econômicos do jogador, reduziu o seu percentual, e o Fluminense dessa forma ficaria com 87% desses 10 milhões fixos mais 2 de bônus, e ainda mantendo 10% dos direitos federativos, ou seja, no caso do Shakhtar vender o Riquelme no futuro para algum outro clube, o Fluminense teria direito a 10% desse valor. O valor é um valor baixo, né, para o potencial que o Isaac tem, mas é um valor, vamos dizer, ok, né, porque o Isaac não teve chances, né, e é difícil, né, um garoto talentoso como o Isaac, embora ainda um pouco franzino, ter chance com técnicos da Escola Gaúcha. Não teve com o Mano, quase nenhuma, não teve com o Renato Gaúcho, aliás, ninguém tem com o Renato Gaúcho, né, nem o Isaac, nem o Riquelme, nem o Lescano, nem o Laverde, nem compensação Soteldo e Lima estão sempre em campo, né, porque o Renato sempre gosta de jogador ruim e de esquema ruim com 3 volantes. Né, então o fato é que o Fluminense praticamente selou a venda, né, essa notícia do A Bola não foi confirmada, não chegou nenhuma proposta do Liverpool pelo Isaac, né, gostaria que chegasse uma, sei lá, de 15 milhões de euros, mais 2 de bônus ou 3 de bônus, deixando 10% com o Fluminense, né, já que vai vender, já que vai fazer a liquidação da Shopee em Xerém, né, que o Fluminense pelo menos consiga um pouco mais de dinheiro. Né. Então o Isaac, que jogou apenas 11 partidas pelo Fluminense, várias delas entrando no decorrer do jogo, vai deixar o Fluminense sem dar o retorno técnico que toda base tem que dar. A gente vê o Palmeiras, o retorno técnico que deu o Hendrick, que deu o Estevão, né, o Luigi já está começando a trilhar esse mesmo caminho, né, o Alan, e o Fluminense, o Corinthians ontem com vários jogadores da base, né, ganhando do Vasco da Gama em São Januário, e o Fluminense segue se desfazendo dos moleques de Xerém para pagar salário de Soteldo, de René, de Manuel, de Thiago Santos, de Guga, de Samuel Xavier e de alguns outros jogadores que ou já tiveram seu auge no Fluminense e hoje não deveriam estar mais, ou nunca deveriam ter sido contratados, como é o caso do Soteldo. Então, Isaac, você indo embora mesmo, seja muito feliz na sua nova trajetória, na sua nova caminhada, né? Faça muito sucesso, que pelo menos assim você vai acabar sendo vendido e o Fluminense vai ganhar 10% do valor, e não só por isso, né? Desejo a você de verdade uma felicidade. Então é isso, galera. Esse foi o giro de notícias dessa segunda-feira, né, sobre o Fluminense, e tendo alguma outra notícia a gente retorna e grava um novo vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.